Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje de Apocalipse, capítulo 9. Continuando a sequência da ação dos anjos, tocando as trombetas celestes, anunciando os acontecimentos que envolvem a humanidade, o céu e a terra, hoje o quinto anjo toca a trombeta. E quando ele toca a trombeta, a imagem que se vê é de um astro que cai no céu, na terra. Astro ou estrela. É importante mencionar que esse astro se refere a um anjo decaído, a um anjo que é lançado de fora da terra. Você vai se lembrar que lá em Lucas, capítulo 10, 18, Jesus mesmo disse: "Eu vi Satanás cair do céu." O profeta Isaías também se refere a isto. Então, esse anjo decaído, ele tinha a chave do poço do abismo. O abismo aqui, no caso, se refere àqueles antros infernais, às profundezas do inferno, melhor dizendo. E você sabe que a referência ao inferno, não somente o inferno como lugar físico, mas a todo aquele abismo que se cria no meio da humanidade, que separam os homens de Deus. Porque inferno é isto. Inferno é o abismo que se cria para que a nossa alma, para que o nosso coração viva longe e distante de Deus. No fundo, o anjo decaído é aquele que cria os abismos no meio dos homens. Coloca os homens uns contra os outros, ele cria a separação, mas ele, sobretudo, age para que os homens não tenham acesso a Deus. Ele cria essa distância. E você veja que ele abriu do poço uma fumaça com uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. E fumaça obscurecida, ela tem justamente essa missão, ou melhor, essa função. Porque quando uma fumaça ela sai obscurecida, ela sai justamente para obscurecer, para que não tenhamos a visão do todo, do completo. Não vejamos o sol como o sol está, não vejamos o dia como está, não vejamos o que está à nossa frente, porque a fumaça ela obscurece. Então, do abismo provém justamente essa fumaça para que vejamos as coisas de forma obscurecida e não real. E o Sol, como astro principal, se ele está obscurecido, então toda a visão que temos também se estará obscurecida. E dessa fumaça saíram gafanhotos pela terra. Esses gafanhotos têm o poder de escorpião, no sentido de que o escorpião é aquele que pica. Você sabe o quanto que a picada do escorpião ela é venenosa. Ela vem, o escorpião é um animal que parece não significar nada, mas a picada do escorpião ela é mortal. Ela tira o vigor da nossa vida. E esse escorpião, diferente dos outros, ele não vem para causar dano à natureza criada. Nós vimos no estudo anterior o quanto a natureza foi enquanto a natureza física foi fragilizada. Agora vem se tratar daquilo que é a natureza humana. Por isso que no versículo 4 diz: é somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. E aqui eu queria chamar a sua atenção justamente para isso que nos afirma o versículo 4. O escorpião enganador, aquele que ilude, aquele que tira o sabor da vida, ele vem picar aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. O quanto que é importante a marca do selo. E aqui é importante lembrar que não se trata apenas do selo no seu sentido físico-visual, ou o selo que nos foi dado, o selo que nos foi dado na crisma, no batismo, nos sacramentos que nós recebemos. Esse selo tem que estar vivo como a unção do Espírito. Quando nós deixamos a unção do Espírito, o Espírito de Deus em nós,
obscurecida, você veja que nós baixamos a guarda da vida no espírito, os escorpiões que tiram a vida vêm realmente nos picar. Então, o antídoto para combater os escorpiões da morte é o selo do Espírito, é a unção do Espírito, é a vida no Espírito, é a graça do Espírito em nós. Não podemos abrir mão da vida no Espírito. Por mais árida que esteja a nossa vida, por mais abismos que nós encontremos à frente, mesmo passando por situações calamitosas, aí é que nós precisamos realmente revigorar mais ainda o selo do Espírito, a unção do Espírito, para que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo e nos iluminando. Foi ordenado que não matassem, mas afligissem a terra. E aqui o versículo 6 diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a conseguirão, desejarão a morte e a morte fugirá deles. Veja que o abismo que se cria na alma é tão grande que a pessoa perde o sentido até do viver, deseja até morrer. Mas nem a morte vem ao encontro da pessoa. Ela se encontra num abismo espiritual, e aqui abismo espiritual, psicológico, psíquico, tão grande que ela perde o sentido da vida. Eu não quero me unir a isso aqui, a vários aspectos, por exemplo, que a depressão causa na vida humana. Eu estou aqui me referindo àquilo que é a perca do sentido da vida em Deus, quando nós não vivemos mais a vida em Deus. A gente deixa se levar pelas ilusões da vida, que é o próximo tópico que nós vamos entrar agora, e depois a gente cai num abismo, porque tudo aquilo que a gente saboreia do mundo deixa somente um vazio em nós. Um vazio existencial, a perca do gosto e do sabor da vida. Por isso, no espírito, é preciso recuperar aquilo que o anjo decaído semeou na face da terra, semeou no coração dos homens, a perca pelo sentido da vida. Quantos, no meio de nós, e muitas vezes nós mesmos, estamos picados. E aí você diz, mas é um escorpião? Não, aqui é um gafanhoto. E aí eu vou novamente usar a metáfora, porque o autor do Apocalipse usa muito da metáfora. O versículo 7 vai nos dizer o seguinte: o aspecto desses gafanhotos era de cavalos aparelhados para a guerra. Veja, na verdade são os gafanhotos, eles é uma figura ilustrativa, vai nos remeter às pragas dos gafanhotos lá no Egito Antigo, quando o povo de Deus saía da escravidão. Mas o inimigo usa do gafanhoto como uma figura enganadora. Ele é gafanhoto, mas ele tem o poder de picar como escorpião. Mas o pior ainda, ele está munido como um cavalo para a guerra. E na sua cabeça ele tem uma espécie de coroa com reflexo dourado, simbolizando o poder. Então ele quer o poder. Poder de quê? Poder de dominar os homens e dominar as almas. E aí ele começa a usar das aparências. Então ele tem o rosto humano, rosto de um homem, melhor dizendo. E aqui é importante lembrar de um belo homem, de bela aparência. Os cabelos como o de uma mulher. O cabelo da mulher representa a vaidade da mulher. Basta ver quanto tempo que as mulheres passam cuidando da cauda, que é o seu cabelo, que é a vaidade feminina, bem ilustrada aqui. E seus dentes são dentes de leão, aquele dente bonito, robusto. O tórax, olha o que o tórax está aqui, pareciam envoltos em ferro, ou seja, tórax forte, tórax robusto. Ele tinha ruído nas suas asas, como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Nem vou lembrar dos nossos carros modernos, potentes,
que são atrativos, as Ferraris do mundo de hoje e tantos outros carros, onde as pessoas gastam horas vislumbrando. Mas os carros daquela época, os cavalos que moviam aquelas forças do, né? Hoje você mede um motor, a potência do motor de um carro, quantos cavalos ele corresponde. Então, fazendo referência à potência e todo o poder simbólico que carro sempre teve, ainda que não fosse carro automotivo. E o gafanhoto tinha toda essa aparência, veja só. Ele tinha cauda semelhante à do escorpião, com ferrões e poder de afligir os homens por 5 meses, ou seja, por um tempo grande. Não é um tempo indeterminado, não é o tempo todo, não é a vida toda, mas por um tempo afligindo a pessoa humana, trazendo para ela, para a nossa vida humana, aquilo que é o mais tentador, as ilusões. Por isso o anjo decaído, o astro decaído, a estrela decaída, ou a estrela decadente que caiu do céu, ela está no meio de nós, trazendo justamente a ilusão para o coração dos homens, fazendo com que vivamos nas aparências, porque ele vive de aparências. Por isso uma preocupação exagerada, demasiada com aparências, porque as aparências enganam, as aparências iludem. E vivemos num mundo de aparências, de ilusões e de enganos. E quando caem as máscaras, quando caem as ilusões, aí você imagina a decepção, a frustração, a depressão que toma conta de toda a face da terra, do coração dos homens e de tudo mais, porque nós vivemos num mundo de aparências. E ele desceu para trazer o abismo das ilusões, das aparências, para o nosso meio, justamente para que os homens não vivam o que é real, o que é concreto, o que é verdadeiro, mas para que vivamos nas aparências. E você veja que o versículo 11 diz o seguinte: tem eles por rei o anjo do abismo. Os homens têm por rei esse anjo do abismo. Que anjo do abismo? O abismo, que eu já disse, é para os homens de Deus. Mas ele é o nosso rei porque ele traz para nós o mundo das ilusões. Ele se chama em hebraico Abaddon, em grego Apolion, que quer dizer perdição. Ou seja, a função desse rei é perder os homens, é lançar-nos no abismo da perdição. E qual é o caminho que ele usa? A via da ilusão. As pessoas se iludindo umas às outras, nós nos iludimos uns aos outros e, através de ilusão, vamos vivendo o mundo das aparências, o mundo do engano. É o pior abismo para a alma humana. A gente encontra uma pessoa que investiu toda a sua vida, por exemplo, num relacionamento. Depois que cai em si, a ilusão é grande demais. O abismo que aquela alma se encontra é terrível, porque ela colocou todo o coração ali. Mas ela não pôde discernir as aparências que viviam. Por isso, se tem uma coisa que o estudo de hoje precisa provocar em nosso coração é sair das aparências. Não viver de coisas ilusórias e enganadoras, nem a respeito de nós. Quanto mais a respeito dos outros e assim por diante. E assim terminou o primeiro ai. E eis que depois dele veio ainda 2 outros ais. Então você veja que o primeiro ai é o ai das ilusões humanas que esse gafanhoto veio. Então quando começa o versículo 13, é o 6º anjo que toca a trombeta e vem uma voz dos 4 cantos do altar. E dizia o 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos esses 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia e o mês da matança de 1/3 parte dos homens. E o número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Então aqui é uma referência àquelas guerras que o Império Romano enfrentava, os grandes combates para conquistas. E o mais importante é o seguinte:
um terço da parte dos homens, e foi um terço praticamente que foram devastados com aqueles grandes combates, né, que o Império na época fazia. Um terço da parte dos homens foi morta por esses três flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Então, aquilo que era as tragédias da natureza e dos combates humanos trazem morte. Eu tive recentemente em Pompeia, a cidade que foi totalmente destruída no primeiro século, na época desse texto bíblico aqui, pela erupção do vulcão, toda a fumaça que cobriu aquela cidade, toda ela foi devastada. Não sobrou praticamente ninguém, porque nem deu tempo para fugir daquela situação. O fogo mata, fumaça mata e o enxofre mata. O enxofre que vem justamente dessas calamidades. Que lhe safam as narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinha cabeças como serpentes e causava danos com elas. Quando a gente vê essas guerras todas, todo tipo de guerra, e hoje a gente fala muito não só da guerra do combate com armas, com fogo aqui bem dizendo, né? Eram muitas essas flechas que continham fogo, mas hoje é uma guerra, inclusive a guerra química. Você veja o que aconteceu no Japão, Hiroshima, Nagasaki, tudo aquilo que foi usado com elementos químicos e as pessoas que são atingidas com tudo isto. Quando ouvimos notícias de guerras, de conflitos, de combate, do poder mortal que os próprios homens lançam uns contra os outros, nós nos abrigamos sobre a poderosa proteção de Deus. É Ele que nos mantém de pé diante dos combates dos homens, diante da fúria da natureza, diante das situações, seja qual for de calamidade em qualquer parte da terra. Enchentes no Brasil, terremotos, furacões em outros lados. O que são esses sinais? Sinais para nos convertermos. Não é Deus que destrói a terra, mas a falta de conversão dos homens coloca os homens uns contra os outros e provoca a própria fúria da natureza e a incapacidade de lidar com a natureza. Porque na vigilância, no espírito contrito e em Deus, até dos males que advêm da natureza, nós podemos sobreviver. Se não sobrevivermos fisicamente, atravessaremos a eternidade com o brilho da vitória. Porque de todos os males, o Senhor nos guarda. Mas é preciso manter a guarda da fidelidade. O mais triste é o que narra o versículo 20. Os dois últimos versículos. Mas o restante dos homens, que não foram mortos pelos três flagelos, né? Os três flagelos que foram citados do fogo, do enxofre e da fumaça, os que não se arrependeram das obras más. Essa é a tristeza. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, crimes, malefícios. Não se arrependeram de suas imundícies, dos seus furtos, dos seus erros, dos seus enganos. Porque, às vezes, pessoas que sobrevivem, ou que estão vivas, se acham melhores que outras pessoas que, por exemplo, morreram por alguma situação trágica da vida. Não! Do que adianta estar vivo e viver como se tivesse morto? A tristeza da face da terra, dos homens que vivem e sobrevivem, é não se arrependerem dos seus pecados. É não arrependerem das imundícies, dos crimes, das maldades, dos enganos, da idolatria.
A referência que se faz aqui aos ídolos humanos é a idolatria que se faz ao dinheiro, a idolatria que se faz ao poder, a idolatria que se faz a pessoas humanas, a idolatria que leva homens a criar ídolos para si e colocar no lugar de Deus. Por isso o estudo de hoje é um convite a um arrependimento sincero, profundo, para não sermos confundidos no mundo em que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.